Olá, homens! Tudo bem com você? Bom, espero que você esteja bem aí. Faz um tempo aqui já que eu tô querendo gravar algo falando sobre algumas coisas que eu entendo que são importantes para nós homens sabermos. E vai lá, vou começar, porque se eu não começar, nunca vou fazer, né? E, gente, quero ler com vocês um texto. Vamos lá. O texto está lá em Gênesis 2, lá no comecinho, o verso 15, na verdade, é só um verso. Diz assim, ó: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. A minha intenção em fazer esse vídeo é para que nós tenhamos em mente algumas ordens de Deus, algumas direções de Deus para o homem especificamente. Essa foi uma ordem que Deus deu ali para o homem. Deus deu essa ordem ao homem: cultivar e guardar o jardim. Né? Ele tinha que proteger aquele lugar, ele tinha que trabalhar, esse cultivar, né? Arar a terra, cultivar. É até a mesma palavra que é usada depois para os ministros lá em Levítico, né? Que os sacerdotes, eles cultuavam ao Senhor. Essa é a mesma palavra, a mesma origem aí no hebraico, tá? Então o homem tinha que cultivar. Então a gente começa a ver aqui já uma coisa muito interessante, que muita gente ouve por aí, a gente ouve muito isso por aí. Ah, se não fosse por Adão eu não teria que trabalhar. Ah, o trabalho só é ruim por causa de Adão. Né? O trabalho só é ruim, não, a gente só trabalha por causa de Adão. Mas isso não é uma verdade. O homem, ele trabalhava antes de Adão. Né? Deus colocou o homem no jardim para cuidar, para cultivar a criação dele. Então Deus criou toda a terra, Deus criou todo esse nosso planeta e toda a criação, e ele colocou isso nas mãos do homem, para ele cuidar. Fala assim, toma conta para mim. Cuida para mim disso que eu criei, disso que eu vi que era bom. Então o homem, ele é responsável de cultivar e guardar aquilo que o Senhor colocou na mão dele. E trazendo para os nossos dias, isso pode ser o quê? O que foi colocado em nossas mãos? Né? Nós temos um trabalho que foi colocado em nossas mãos. Nós temos uma família que foi colocada em nossas mãos, esposas, né, para nós cuidarmos, filhos, muitos de nós, e ministérios, né, muitos de nós, escola, muitas vezes. Então, todas essas coisas foi colocado em nossas mãos para que nós pudéssemos cultivar e guardar. Nós temos um propósito principal como ser humano, e esse propósito é glorificar, é adorar ao Senhor. Fomos criados para glorificar a Deus. Esse é o nosso propósito. O homem foi criado para glorificar a Deus. Mas Deus deu a este homem, aquele homem Adão, uma missão, que era cultivar e guardar o jardim, ou seja, cultivar e guardar a criação. E ao fazer aquilo, ele também cumpriria o seu propósito principal, que é glorificar a Deus. Trazendo isso para a prática, gente, dá trabalho fazer muitas coisas. Precisamos aprender sobre isso, precisamos aprender a cultivar. O homem tem muito, nós como homens, falando de mim, tá, gente? Não estou falando apontando o dedo, mas eu primeiro, com certeza o que eu falo vale para mim em primeiro lugar. Nós precisamos aprender a não nos satisfazermos ou nos acomodarmos com as coisas do jeito que elas estão. Muitas vezes, se nós pensarmos num trabalho, eu nunca vou ser promovido, ou eu nunca vou aprender uma profissão diferente, eu sempre vou ralar em minha vida, mas muitas vezes temos dificuldade de sair da zona do conforto e querer cultivar uma profissão nova, ou querer aprender sobre aquilo, estudar e mergulhar naquilo. Se a gente pensar no nosso relacionamento, em nossa casa, você pode pensar, caramba, não consigo desenvolver meu casamento, a gente não consegue passar para um nível diferente de maior comunhão, de maior relacionamento melhor, de melhor comunicação, de repente finanças melhores, de melhorar na cama, de várias outras formas. Por quê? Porque às vezes você como homem ou eu como homem não temos nos colocado nessa posição, que somos aqueles que precisamos cultivar. Irmãos, cultivar dá trabalho. Né? Talvez não desse tanto antes da queda, mas depois da queda nós vimos que a terra geraria espinhos e abrolhos, e agora esse cultivar ele nos gera mais trabalho. Então aquilo que já era trabalho, aquilo que já era feito com com suor do rosto de Adão, agora nós temos o trabalho dobrado de fazer. Né? Precisamos cultivar. E a primeira coisa que o homem precisa cultivar é o relacionamento dele com Deus. E aí, novamente falando, será que você tem sido intencional nessas coisas? Será que eu tenho sido intencional em cultivar algumas áreas de nossas vidas? Nessa primeira, do relacionamento com o Pai, nós temos sido
sido intencionais em cultivar a oração? O que nós temos feito? O que você e eu temos feito para que isso melhore, para que isso aprimore, para que cultivemos? Então você me entende? Precisamos aprender a cultivar, a investir, sermos intencionais, tá? Investirmos tempo em cultivar a nossa vida com Deus, em oração, em jejum e leitura da palavra. Para onde você está indo na sua leitura bíblica? O que você tem lido? Né? Você tem lido um livro após o outro? Você está tentando ler a Bíblia toda? Você tem estudado? Como você tem investido? Como você tem cultivado? Você tem comprado de repente, tem pensado em livros, né? Pensa numa Bíblia de estudo de repente para te explicar coisas que você não consegue entender. Então isso é uma forma de cultivar a sua vida com Deus, né? Você é intencional. Com certeza Adão sabia, se ele plantou algo ali, ele sabia quando ele tinha que ir ali regar. Lembra que não chovia, né? Então ele sabia quando ele tinha que ter a manutenção daquilo. Então nós precisamos ser intencionais. Intencionais na vida com Deus, intencionais no nosso trabalho, intencionais no nosso casamento, com nossos filhos, né? Eu quero que meus filhos sigam o caminho do Senhor, mas eu tenho sido intencional, eu tenho cultivado isso no coração deles, eu tenho inculcado a palavra na mente deles, eu tenho pregado o evangelho, eu tenho orado, imposto minhas mãos, clamado pela vida deles, e da mesma forma também com a minha esposa. Eu tenho cultivado o relacionamento. Por que será que ela olha torto para mim de repente? Eu tô gastando tempo. Eu entendi qual é a linguagem que eu tenho que me comunicar com ela. O que a minha esposa gosta? Ela gosta de tempo com ela gosta de ser palavras de reafirmação, ela gosta de receber toque, de carinho. O que? Qual é a linguagem de amor dela? Eu tenho gastado tempo cultivado esse sentimento, esse amor. Tá bom, meus irmãos? Vou terminar esse aqui para não ficar muito longo esse vídeo e quero meditar mais com vocês sobre esse cultivar e guardar. Vamos falar depois no próximo vídeo sobre o guardar e aí muitas outras coisas virão. Deus abençoe seu dia, que você possa ser muito edificado e crescer no Senhor. Fique na paz.